Gostaria de lembrar a todos que nos assistem, aqueles que estão aqui presentes, que os vídeos desta palestra, assim como os slides, graciosamente cedido pelos palestrantes, estarão disponíveis daqui a alguns dias. Apesar de a gente fazer a transmissão agora via o YouTube, ele sofre uma edição, e daqui a alguns dias a Fundação Vanzolini colocará no ar e estará disponível dentro do site do Inovaday, inovaday.com.br. Então, vamos lá para o nosso debate. Já temos algumas perguntas aqui via internet, mas temos uma da plateia. Eu gostaria, então, que se pronunciasse a pergunta da plateia primeiro. Sempre pedindo para que levante a mão e faça essa pergunta em pé, se possível. Bom dia a todos os palestrantes. Agradeço a oportunidade e parabenizar a todos pelo trabalho inovador que vocês têm aí, né? Eu acho que é muito bom ter pessoas assim pensando realmente num futuro que, para mim, não sei se está tão próximo, mas acho que a gente tem que sempre ter uma atitude otimista em relação a isso. A minha pergunta se dirige basicamente assim, uma questão de um debate a respeito, não sei quantos de vocês estão familiarizados com o assunto bioética, né? Vocês falaram, então, assim, que um terço dos empregos, tal como a gente conhece hoje, estarão fadados à extinção. A gente viu aí também uma proposta, né, de você ter uma superhumanização, né, pessoas que vão colocar dispositivos, né. Outro dia eu vi recentemente que já existem cerca de 200 brasileiros que já colocaram biochips, né. Eu pretendo ser um dos próximos. E também sobre as questões assim, de transformação da própria forma como as pessoas vão se relacionar com o mundo tecnológico, né? O Uber é um exemplo prático disso, o Airbnb, como vocês falaram. Mas o meu questionamento é o quão rápido a gente realmente vai conseguir absorver essas transformações sem pensar nessas questões éticas em relação à tecnologia, né? Eu lembro aqui que, apesar do Uber ser um case, ele está saindo da Dinamarca. A gente viu essa notícia uma semana mais ou menos atrás, está saindo da Dinamarca. E a gente vê o quanto o Uber ele é questionado no mundo inteiro, né? E ele é um modelo transformador, né? Então, sem pensar também na questão de como o ser humano se relaciona com a tecnologia, eu acho que a gente não consegue só alavancar as nossas formas de inovação, né? Somente tecnologia, somente algoritmo, somente matemática não resolve isso. Eu sou matemático, entendeu? Então, acho que talvez por isso seja o meu maior questionamento. Como eu não domino essa área, eu gostaria de ouvir alguma coisa a respeito de quem está pensando à frente nisso. Obrigado. Bom, vou tentar começar aqui, porque é uma resposta, né, complexa. Acho que... É que você puxou o assunto. Oi. Então, você puxou o assunto, Fale. Então você que começa com ele. Claro, vamos lá, vamos tentar. Eu acho que, realmente, assim, existe um desafio muito grande para os próximos anos, né? A gente tem uma preocupação enorme de entender o quanto que o tecido social vai aguentar essas transformações, né? Porque elas estão vindo de vários lugares e a gente não tem como prever, né, de onde isso está acontecendo, né? Eu acho que o caso do Uber ele é um caso notável porque a capacidade de crescimento da proposta deles no mundo foi muito rápido. A empresa cresceu muito, agora está dando uma espécie de rebote, né? Onde existe um movimento social contra a plataforma, existem algumas questões jurídicas sendo discutidas em relação à questão da automação dos veículos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares, a questão da Dinamarca. Então, eu acho que a gente cada vez vai ver mais esse estado de transformação acontecendo a todo momento, né? O que o Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida é a nossa realidade atual. Tudo está mais líquido, tudo está num processo realmente de diálogo, construção e que não tem fim, né? Eu acho que pela perspectiva sociológica, né, da visão social, a gente começar a tentar se estabilizar nesse estado de mutação constante,
né? As leis, elas vão precisar mudar constantemente, as gestões vão precisar mudar constantemente. Então, pela perspectiva desse código da transformação, a gente vê que a gente precisa estar se adequando a esse processo que acontece de diferentes formas, né? O impacto disso, em como as coisas vão ser daqui para frente, vai ser cada vez mais difícil de ser previsto, né? Vai ser cada vez mais difícil da gente entender de que modo a gente vai reagir a isso, mas a única constância que a gente pode ter certeza é a constância da transformação, em todos os níveis, né? Em todos os níveis. E aí, eu acho que existe uma questão da gente voltar para questões básicas mesmo, né? A gente começar a voltar para um sentido do que é ser humano, né? Uma das grandes questões, eu acho, existe a questão da bioética, né? A questão da nossa relação com a vida na Terra, e, ao mesmo tempo, a questão de uma nova forma de vida, entre aspas, emergindo, que são as máquinas inteligentes, né? Então, olha só que complexo, né? A gente mal consegue lidar com as não máquinas inteligentes, né? E a gente está começando agora a aceitar que os animais são inteligentes. A gente mal aceita que um ser humano é inteligente, um ser humano que é diferente de nós, a alteridade, né? Um índio, por exemplo. A gente não consegue aceitar que ele tem uma inteligência, eventualmente, muito maior do que a inteligência da civilização judaica cristã em vários níveis, né? Isso é bioética também, a gente olhar para o ser humano e entender que existe uma inteligência ali, também é a gente tá construindo esse mundo. Então, a gente está vários passos atrás em questões muito antigas, mas a gente precisa avançar rápido. E, para isso, a gente precisa se transformar e ter a humildade de olhar que existem outros seres humanos, outras formas de pensamento, outros países, outras civilizações, e a gente precisa primeiro incluir o próprio ser humano. É a minha visão. Depois, incluir a natureza, incluir o ecossistema, começar a entender essas novas inteligências, e aí começar a responder qual o sistema operacional que a gente deve imputar dentro dessa inteligência artificial que está começando a se desenvolver, e que é uma questão que começa a se fazer muito importante, né? No momento que a gente começa a criar seres que vão ser necessariamente mais inteligentes do que a gente em vários níveis, como é que a gente desliga isso? Né? Se de repente acontecer uma revolta das máquinas. É uma questão que alguns pensadores, né, estão refletindo com bastante, e é uma questão ética, né? E daí, só para a gente entender o nível da complexidade dessa questão, como é que a gente desliga a internet, se a gente quiser desligar a internet? Ela não tem como ser desligada. E quando a gente começar a conectar essas inteligências, né, na internet, elas também não vão ter como serem desligadas, né? Porque a resposta certa, a resposta óbvia, na verdade, seria: vamos lá, aperta um botão nos robôs e eles desligam. Mas isso não vai acontecer. Então, como que a gente faz para que essa inteligência, né, que a gente está começando a criar agora, tenha valores éticos também, de alguma maneira? Essa é uma discussão absolutamente importante, né? E que eu não tenho resposta, eu tenho só noções, né, que eu estou compartilhando com vocês, assim, dentro daquilo que eu consigo enxergar. Mas é uma pergunta que precisa ser respondida, é uma discussão que precisa acontecer. Eu não sei se vocês também têm mais alguma contribuição para esse ponto geral. Acho que é importante a gente colocar os nossos pontos, né? E... Já está. Só queria colocar um ponto importante com relação ao Uber. Hoje, nem todos têm acesso por exemplo, a dirigir, né? Nem todos têm carro hoje. Mas, no futuro, com o Uber, vamos supor que carros autônomos, etc., vai aumentar o número de carros, né? E isso vai gerar muito mais empregos com relação à mecânica ou até manutenção disso. Então, num contraponto, só botando um outro ponto de vista, a gente não sabe o que vai acontecer, mas... a partir do momento, a gente até pensa que, poxa, vai tirar o emprego dos motoristas. Só que, de outro modo, por outro lado, vai aumentar o emprego da parte mecânica, da parte de engenharia. E as pessoas vão ter que evoluir junto com isso, né? Então, toda evolução gera um atrito, né? Sempre. E eu acho que cabe, né, nós sempre continuar acompanhando isso, mas, infelizmente, sempre tem gente que paga um pouco mais do que os outros, né? É só... Mais alguma coisa? Tem uma pergunta que veio aqui, espero que tenha satisfeito a tua questão. Tem uma pergunta que veio pela internet, ela é dirigida para a Silvana. Ela é do Mauro Esteves. Esse sistema que vocês colocaram aí de avaliação de chamados e de queixas,
ele é semelhante ou ele é utilizado pela Vivo? Existe aí uma provocação, né? Ótima, ótima pergunta, porque foi assim, como é que nós nascemos na prática? Na Wayra, a gente tinha já as nossas soluções, né? Mas elas eram experimentais, nós tínhamos a máquina, o Big Data, um Big Data poderoso, a máquina de regras, a máquina que aprende e a possibilidade de lidar com múltiplas bibliotecas de conhecimento. E aí o nosso presidente, na ocasião, era o presidente Valente. E ele, assim, essa é uma diretriz, então hoje o presidente Navarro também tem essa atitude, mas na época era o Valente, ele telefonava para os executivos da Telefônica e falava assim, olha, recebe aí a Silvana e o Miguel e dá uma olhada aí na invenção que eles fizeram e veja se não podem nos ajudar, né, de alguma forma. E aí, o que acontece na Telefônica Vivo? Nós temos hoje 33 mil atendentes, são pessoas que trabalham em operadoras de telemarketing, recebendo chamados, porque são mais de 100 milhões de clientes. E muitos desses clientes, eles não ligam no nosso canal de voz. Eles vão no Reclame Aqui, eles vão no consumidor.gov, eles vão na Anatel, vão em grupos no Facebook ou reclamam no Twitter. E o presidente Valente, um dia, ele falou assim, Silvana, a gente tem que ser proativo, não é possível. Nós temos 33 mil atendentes de voz e como é que a gente tem um grande contingente de pessoas que vão na Anatel e não falaram com a gente? E foi nesse momento que a gente começou a aplicar a plataforma para colher nessas fontes, estratificar o problema e gerar um protocolo ticket interno dentro da Telefônica. E, nesse caso, nós temos um grupo de 230 atendentes que são dedicados a redes sociais, porque a gente não consegue fazer automação plena para a solução do problema. Eles ficam em Contagem, Minas Gerais. É uma equipe de funcionários da Telefônica. Então, a gente abria o ticket na frente desse atendente, mas já de forma tratada, para que ele pudesse dar o encaminhamento. Então, assim, na verdade, nós nascemos primeiro para a Telefônica, para atender uma demanda da Telefônica Vivo. Nós saímos de um atendimento, inclusive, que durava de 27 minutos para algo como 7 a 9, através das redes sociais, sempre o canal oficial da Vivo, apesar da gente monitorar o Reclame Aqui, o consumidor.gov e tal. E assim, no momento em que a gente viu que a plataforma operava e que era bem-sucedida, quem nós poderíamos atender com essa solução? E foi um momento em que nós vimos que a realidade, na prática, a Telefônica, como concessionária de serviço público, ela mimetiza uma cidade. A gente também bifurca o ticket dentro. Então, quando chega, às vezes, um pedido de um cliente, ele quer renegociar uma conta e, ao mesmo tempo, aumentar o número de minutos que ele possui. Então, isso acontece, no caso da prefeitura, você tem o vazamento de água numa via e a questão de que aquilo abriram buracos por conta do vazamento. Então, isso bifurca dentro da casa. Então, na prática, a gente usa a nossa plataforma dentro da Telefônica. Porém, nós temos aprendido muito com as cidades, porque acho que a questão mais gerir uma cidade de uma complexidade imensa e nós esperamos ter curva de experiência para voltar para casa e melhorar cada vez mais o nosso atendimento. Se o governo do Estado, enfim, os governos municipais pudessem disponibilizar, mesmo retirando a personalização, mas as bases de chamados que tem 190, 156, tudo mais, acho que se formaria uma grande base de pesquisa, inclusive dessas questões preditivas, né, de ação de governo. Então, e isso, inclusive, poderia ser feito pela iniciativa privada, quer dizer, como um serviço dele, quer dizer, você geraria economia também, teria mais condições e conheceria mais ser humano, né, e movimentações. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui que é dirigida ao pessoal da CONUME, o João Paulo e o Juliano, que ela é de Cláudio César Canhete. Como esse sistema de predição de solicitações
que gerariam mais felicidade, trata a possibilidade de manipulação de respostas falsas que grupos organizados poderiam fazer. Olha, essa é uma excelente pergunta. E essa pergunta ela se aplica não só a esse sistema, mas ela se aplica, na verdade, a qualquer sistema que opera com base em algoritmos. Uma vez que você tem um sistema que você sabe que tem um algoritmo por trás que está tomando decisões, uma das possibilidades é você ter indivíduos que vão tentar manipular o sistema, né? É como se fosse um ataque de segurança, mas é um ataque não ao sistema em si, mas à forma como o sistema pensa. E essa é uma grande preocupação nossa, né, como provedor de tecnologia, tá? Existem algumas soluções para esse problema, elas são um pouco técnicas, mas eu vou tentar descrevê-las aqui. Quando a gente cria, né, quando a gente fala que o sistema está aprendendo, né, significa que ele está olhando para um passado que já aconteceu e extraindo padrões desse passado. E é lógico que esses padrões eles vão evoluindo ao longo do tempo, mas normalmente eles têm uma taxa de evolução, né? Por exemplo, numa determinada época, os cidadãos podem estar preocupados e interessados num assunto específico, e ao longo do tempo eles vão mudando para outro. Eles começavam reclamando porque a prefeitura não tinha um canal de atendimento digital, então começaram reclamando de muita coisa, e de repente isso vai migrando para sugestões de melhoria. Então essas mudanças, elas costumam ser contínuas. E quando você tem uma manipulação, né, um ataque desse tipo, isso costuma aparecer como uma tendência que ela não é contínua. De repente você tem um grupo de pessoas que um conjunto de dados cujo comportamento começa a divergir muito do que você conhecia até então. Então é possível a gente incorporar dentro desses algoritmos coisas como se fossem dispositivos de segurança que, por exemplo, se muitas pessoas coordenadamente começam a ter o mesmo comportamento, né? A dar notas, por exemplo, o mesmo tipo de coisa, de forma que difere muito do padrão anterior, isso pode levantar um alarme que pode... você pode ter pessoas que falam assim, ok, dá uma olhada nesses dados, esse padrão está curioso, ele não parece o padrão que seus cidadãos tinham até então. Pode ser ok, pode ser só que surgiu uma nova tendência, um novo problema, mas pode ser que seja realmente um ataque coordenado de alguém que está tentando mudar a forma como o sistema funciona. Então, essa é uma preocupação nossa, uma preocupação em todos os sistemas que a gente trabalha com sistemas na área de saúde, por exemplo, onde isso é uma preocupação constante, na área financeira isso é uma preocupação constante. Mas é possível, sim, você ter medidas de segurança interna que tornam esses algoritmos resistentes a esse tipo de ataque. Nós tivemos aqui o ano passado o Cláudio Pinhanes, que é o cientista-chefe do Watson, né, aqui da IBM, e ele foi muito gentil, contou alguns casos aqui em que a inteligência artificial tende a ser burlada, e naquela semana tinha acontecido aquele caso da Microsoft, né, que colocou a inteligência artificial e todo mundo transformou aquele avatar, aquela inteligência numa pessoa mau caráter e tudo mais, né? Eles não tiveram o cuidado de colocar esse tipo de mecanismo de segurança nos algoritmos que eles usaram. Então, eles usaram um algoritmo que ficou muito claro que ele era muito inocente, né? E não tinha um mecanismo de segurança para imaginar que nem tudo o que as pessoas tentavam ensinar pro chatbot era algo que ele devia aprender, né? Então, é claro que a gente... isso passa um pouco até pela primeira pergunta, com a questão da bioética. Quando a gente desenha esses algoritmos, a gente fala que eles vão aprender com dados, e eles vão aprender com dados, mas não quer dizer que a gente não possa colocar neles algumas questões que sejam éticas ou que sejam algumas características desejáveis, que não dependem necessariamente dos dados, mas dependem um pouco também do que a gente espera alcançar, né? Por exemplo, eu quero atender uma população de forma a tentar maximizar a felicidade, mas uma das características desejáveis é que eu não quero
por exemplo, né, vamos supor que eu tenho 100 pessoas que eu possa atender, e se eu atender 10 delas, elas vão ficar muito, muito, muito felizes, mas as outras 90 não vão ficar tão felizes, mas, no geral, o grau de felicidade aumentou, né? Mas isso não é a característica que a gente quer. Por quê? Porque eu estou atendendo só um grupo pequeno. Então, uma outra característica, né, que eu posso colocar nesse algoritmo é que, sim, você vai tentar distribuir essa felicidade, mas vai tentar distribuir também ela de uma forma que seja mais justa, ou seja, você vai evitar privilegiar pequenos grupos de pessoas. Então, esse é um tipo de comportamento que é possível programar nessas máquinas também. Nem sempre isso é levado em consideração, o caso da Microsoft é mas eles poderiam ter programado comportamentos na máquina que evitassem, por exemplo, que ela se comportasse de forma racista. Isso poderia ser né, tecnicamente a gente chama isso de um prior. Isso poderia ser um prior que é colocado no algoritmo, né? Uhum. Então, isso vai ficar, na medida em que esses sistemas se tornam cada vez mais importantes para a sociedade, esses priors éticos, morais, de justiça social, enfim, vão ficar cada vez mais importantes, né? Então, a gente não pode também deixar os dados serem a única, né, o único guia que modela o aprendizado dessas máquinas. Fala, João. Por isso que a discussão ética e filosófica ela tem que andar par e passo com o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Voltando à pergunta anterior. Então, parece que uma coisa é tão distante da outra, mas elas precisam necessariamente andar lado a lado. Essa é a visão que nós temos, assim, né? As discussões éticas dentro da sociedade relacionadas ao uso da inteligência artificial têm que acontecer na mesma medida que acontece o desenvolvimento da evolução da própria inteligência artificial, que hoje conta com dezenas, centenas de papers diários, né, que estão levando essa revolução a acontecer. A discussão na área das humanas precisa acontecer na mesma medida. Da tecnologia. Perfeito. Tem uma outra questão aqui. Alguém da plateia quer falar? O microfone será levado lá. Enquanto isso, já está com o microfone. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer que as duas apresentações aí foram extremamente estimulantes. E aí eu tenho uma questão para cada uma das duplas. Primeiro, em relação para Silvana e Miguel, é isso, né? Eu acho que foi muito interessante a forma como vocês apresentaram a plataforma, indicando a capacidade de conversar e assimilar as diferentes fontes, hoje, os diferentes canais de manifestação existentes. Depois, além dessa acreditação, algo extremamente interessante, a forma como vocês apresentaram o uso disso pelos atores que são os decisores dos poderes públicos municipais, sejam prefeitos ou secretários. Mas mesmo, ou seja, a gente está trabalhando aí naquilo que a gente pode chamar do front office, né, da relação com a população e do espaço decisor municipal. Agora, a resposta efetiva de atendimento ao serviço depende de um outro espaço de decisão e de redesenho de processos e procedimentos, né, que é a parte interna dos poderes municipais ou de qualquer governo, qualquer entidade prestadora de serviço, né? Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem, né, ainda, inclusive, se vocês têm alguma coisa sobre como é que isso está sendo incorporado dentro das rotinas administrativas para gerar esse outro efeito de redesenho e não a uma paralisia, inclusive, na capacidade de resposta do canal que vocês já indicaram que está criado, né, para os pedidos da Prefeitura. Já faço a pergunta para a outra dupla também? Sim. Bom, em relação a vocês, acho que estou fascinada com tudo que vocês estão falando, particularmente com essas últimas respostas. Aí acho que tem um caminho fantástico de discussão e fico muito contente que pessoas como vocês, que estão trabalhando com inteligência artificial, chamem a atenção para o necessário investimento em outras áreas de conhecimento e de discussão, particularmente na área de humanas, principalmente no momento em que no nosso país estão sendo cortados tantos recursos para a ciência e tecnologia e para a pesquisa. Que não podem ser cortadas em nenhuma área, muito menos na área de humanas. Agora, no caso de vocês, eu vou levantar uma questão
bem mais aplicada, mas que remete um pouco a um dos pontos que vocês mencionaram há pouco. Eu queria saber desse exemplo que vocês... Primeiro, eu achei muito interessante que vocês estejam trabalhando na Holanda, e parece que não no Brasil. Mas queria ter uma ideia se vocês têm informações, por exemplo, no caso da Holanda, né, qual é o percentual da população que tem acesso à internet, e, portanto, aos canais que estão sendo usados, né, para a captação dessas manifestações. Depois, em termos percentuais, a gente sabe, o padrão de cidades europeias é de populações muito menores do que as nossas, né? Eu acho que isso em si não é um problema, como a Silvana já mencionou, mas um pouco qual é a relação entre o uso, tanto assim, de acesso às tecnologias em relação à população, né, ao total da população, como em relação ao total da população, qual é o percentual de participação que a gente tem de manifestações da população em relação ao total no uso desse aplicativo, né? Porque acho que isso traz algumas consequências importantes, como você mesmo falou ainda há pouco, né? Qual é o grau, por exemplo, de população que não está se manifestando, né? Obrigado. Vamos começar. Vamos lá. Realmente, o desafio das prefeituras de atender o cidadão e priorizar, isso é uma questão real. E, assim, não basta a gente fazer uma coleta, gerar um protocolo ticket de forma automatizada, interagir com um robô junto ao cidadão através das redes sociais e dos canais digitais. Mas a gente precisa entregar essa ordem de serviço dentro da prefeitura, e, nesse caso, a gente faz um workflow de trabalho com os gestores. Entregar para uma pessoa com nome e sobrenome, também não adianta eu entregar na secretaria e não tem um responsável. A pessoa precisa acessar a plataforma, ver a ordem de serviço e interagir com essa ordem de serviço, seja compartilhar esse ticket, seja responder, seja encaminhá-lo, porque ele não lhe diz respeito. Porém, a gente precisa, que é o que nós vamos entregar dentro de 1 mês e meio, ir na última milha. E a última milha, ela chegou para nós assim, nós somos muito gratos às prefeituras que nos apresentam os problemas. E teve uma prefeitura grande de uma capital que nos chamou e falou assim: Silvana, eu tenho 230 programas aqui e a gente precisaria consumir desses programas para entregar a ordem de serviço para a equipe que está em campo. Então, será que vocês não conseguem colocar aí o Big Data de vocês? Vocês consomem as solicitações que chegam por esses 230 programas e a gente entrega lá para a pessoa que cuida do tapa-buraco que está em campo e enfim, todas as áreas que estão operando na cidade. E foi um momento em que a gente falou assim, mas será que a gente não pode fazer a via inversa, né? As pessoas solicitam, a gente entrega essa ordem de serviço dentro da plataforma e nós chegamos lá no funcionário através do smartphone dele. Entregamos a ordem de serviço, isso opera como uma rede social fechada, nós podemos tramitar documentos, fotos, e ele responde, isso volta para a plataforma e a gente faz o caminho até o cidadão. Então, assim, nós estamos nessa última milha, em 1 mês e meio, já está no nosso laboratório, né, Miguel, o teste desse aplicativo, que é para o funcionário da prefeitura. E aí, como é que ele vai operar? Nós estamos em umas discussões assim, puxa, mas e se a pessoa saiu de férias e ela recebeu uma notificação, será que isso não pode ter problema? Então, a gente está em realmente discussões que nem são da funcionalidade mesmo do aplicativo, mas como isso pode, dentro da prefeitura, não gerar nenhum problema de ordem trabalhista e tal. Então, nós estamos nesse estágio agora de discussão do aplicativo. Entretanto, o funcionário, ele vai poder imputar um pleito, ele vai abrir a ordem de serviço, fechar a ordem de serviço e receber e fazer notificações. Mas digamos que ele está passando na rua, viu uma lâmpada piscando, ele trabalha na área de águas. Ele pode colocar aquela demanda como funcionário. Isso vai para uma fila especial, por quê? Porque ele é fair, ele faz parte da nossa equipe, a gente não vai ter uma trollagem.
Não vai ser um pleito que não existe. Então, vai direto para a fila de atendimento e isso é encaminhado. Inclusive, 24/7, porque quando a gente pensa em energia e águas, é 24/7, as equipes trabalham, né? Então, tempo integral. Então, a equipe de emergência que está trabalhando à noite, ela pode receber essa notificação de forma automatizada no aplicativo e ir lá atender. Mas é um desafio a última milha, vai operar como uma rede social fechada, os secretários e prefeitos vão poder dialogar com suas equipes ou com uma pessoa individualmente, através do aplicativo, e esse mesmo aplicativo nós vamos disponibilizar para o cidadão. Isso não significa que vai ter que consumir só do nosso. Não, a gente está aberto para consumir de quantos aparecerem. A questão é, a gente precisa entregar um aplicativo para as prefeituras que não têm. Então, se o prefeito decidir que ele vai disponibilizar o aplicativo que vai ser usado pela sua equipe de funcionários para o cidadão, ok, ele disponibiliza, faz um comunicado e ele opera com uma fila separada. Não sei se eu respondi você. Foi ok? Agora, tem uma outra questão que eu acho que é maior e que nós não temos ainda curva de experiência suficiente para fazer uma entrega de saber para a prefeitura, que é o seguinte: os recursos são escassos, principalmente num ano como este que nós estamos vivendo. Então, assim, os orçamentos estão muito apertados e muitos deles totalmente comprometidos. Então, assim, o que fazer primeiro? Como priorizar? Como é que a gente pode tratar de forma inteligente as demandas? Como é que isso pode até, num segundo momento, ir para um orçamento participativo, ou seja, o histórico das solicitações ser usado para que a gente aprenda para o planejamento do ano que vem. Então, como a plataforma é jovem e acabou de ser instalada nas prefeituras, nas 22, e a gente espera ter uma base bem maior até o final do ano, nós não temos ainda esse aprendizado. Inclusive, com o pessoal da CUNUME aqui, a gente pretende até operar juntos em breve. Mas eu acho que quando nós chegarmos nesse ponto em que a gente possa ajudar no planejamento da cidade, nas ações, no trabalho, na otimização dos recursos, aí sim a gente vai ter cumprido o nosso papel. Bom, vou tentar responder a sua pergunta. Bom, a primeira sobre a questão da Holanda, a resposta é relativamente simples, né? Nós somos uma empresa jovem, mas nós somos uma empresa global. Nós temos atuação fora do Brasil, foi uma coisa que já teve desde o início. E a questão, para o nosso trabalho funcionar, tem que existir alguns pré-requisitos, né? Um deles é a disponibilidade de dados e a disponibilidade de informações. E a gente sempre tenta, obviamente, atacar problemas locais, né? Mas nem sempre a gente tem a infraestrutura local pronta para isso, né? Eu não conhecia a plataforma de vocês, então é algo que para a gente abre uma possibilidade de fazer esse tipo de trabalho também aqui. Mas no caso a gente tem um escritório em Rotterdam e por uma série de contatos, a gente chegou nessa plataforma e nesse problema. A forma como a administração pública funciona lá é bem diferente daqui. Então, deve ter fatores, né, históricos, aí, positivos e negativos, mas ele já tem um histórico maior de dados, de maturidade de utilização da plataforma. E, com isso, eles têm dados suficientes para a gente começar a fazer esse tipo de trabalho. Eu não tenho os números que você me pediu sobre o percentual de pessoas que utilizam a plataforma versus o percentual da população das cidades, porque a plataforma não é nossa, mas essa plataforma ela se integra em um sistema de atendimento ao cidadão que não é só essa plataforma. Nós fizemos esse trabalho em cima da plataforma, mas ela é integrada em todo um sistema de atendimento ao cidadão que faz parte da forma como o governo funciona. Então, a ideia é que esse
esse modelo preditivo ele não seja usado só no atendimento a quem fez a chamada via aplicativo, mas ao atendimento em qualquer um dos canais. Tá? Essa convergência digital ela já está bem mais adiantada lá. Ok. Tinha mais uma pergunta do Fernando. Cadê o microfone? O microfone está aí? Sim. Bom dia, Fernando, gestor público. Vou pegar um gancho de uma das funções que vocês estão desenvolvendo, Silvana, que é a pesquisa de origem e destino. Essa informação ela é presente dentro do teu banco de dados, porque você tem uma conta que, até onde eu me lembro, o usuário não assina um contrato compartilhando essa informação com vocês, mas vocês têm. Eu entendo que isso seja muito bom quando você quer planificar a cidade, planejar a cidade, ou inclusive como experiências que a gente tem desenvolvido com o governo do Estado para tentar identificar os padrões de desenvolvimento de epidemias na área da saúde. Isso tudo é muito legal, mas eu queria entender aqui no Brasil, e aí à luz da discussão do que está acontecendo no FCC americano, da liberação das operadoras de telefonia com relação ao uso dessas informações. Querendo ou não, é uma informação pessoal do cidadão que vocês estão utilizando e possivelmente tendo lucro em cima disso. Eu queria entender a discussão, tanto mundial quanto brasileira, e o entendimento de cada um de vocês sobre essa privacidade dos dados, que, querendo ou não, tanto a prefeitura quanto as empresas são apenas guardiões da informação, dos dados, e não proprietários. O proprietário, no final das contas, é o cidadão, é o consumidor. Obrigado. Perfeito. Qual o seu nome? Fernando. Fernando. Fernando, você está correto com relação à questão da privacidade. E, inclusive, esse cuidado é tomado, foi levado em conta na criação da solução chamada Smart Steps. Os dados, eles são coletados. Como é que funciona? Há o chamado AERB. Então, o equipamento, o celular, ele chama AERB, né? A todo tempo, ele chama AERB, que é a antena. Quando a gente trata a informação para o Smart Steps, isso é feito de forma anonimizada. Inclusive, esse é um cuidado primordial, porque no momento em que a gente, tudo bem, entregamos perfil de faixa etária, alguns traços gerais de quem é o público que está ali circulando na cidade, a origem desse público, o destino, se ele, no caso, passa a maior parte do tempo, se é o trabalho ou se é a casa, isso dá para identificar, porque é o comportamento que a pessoa tem, né? Então, à noite ela está num determinado endereço, durante o dia num outro, mas isso é feito de forma anonimizada. Quando a gente pensa numa sociedade de massa, nós precisamos ter o recurso de tratar informações seguras, que são confiáveis, de bases confiáveis, em massa também. Então, por exemplo, o planejamento do metrô ou a colocação de linhas numa determinada região, se nós não pudermos ter uma fonte confiável de informação, segura, para poder fazer esse planejamento, é uma questão de até desperdício. Então, assim, no momento em que você resguarda a identidade do indivíduo na entrega dessa informação, não há a invasão da privacidade. Você está tratando os dados em massa. Você não está entregando assim que é o fulano de tal, que mora no endereço tal. Não, você está entregando uma pessoa que ele tem 34 anos, ele tem um nível de escolaridade X, ele circula da zona oeste para a zona leste, no horário tal, e isso, claro que numa entrega, uma entrega totalizante, com números
grandes, em massa. Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente está completamente, nós estamos tranquilos que nós não estamos ferindo a questão da privacidade. Esse é um produto-serviço que foi regulado e que tem ajudado muito no planejamento das cidades. Por quê? Hoje, se você faz uma pesquisa origem-destino ali com um entrevistador, e não que isso não seja valioso e que isso não possa acontecer, mas demora muito tempo, muitas vezes você está olhando para trás, e você poderia usar esse recurso para uma questão que você não pode mapear em escala, como é o caso, por exemplo, do Smart Steps. Então, assim, será que aquele entrevistador que tem a oportunidade de fazer ali uma entrevista até qualitativa, ele não pode ser melhor usado? Qual é o custo, por exemplo, de você ter pesquisadores que consigam ter a acuidade, a assertividade de você ter a movimentação em massa das pessoas em São Paulo com origem e destino, com tempo, para fazer um planejamento urbano melhor. Então, assim, também ter relação custo-benefício para o cidadão. Hoje, eu posso lhe assegurar que a gente está completamente dentro da lei, e a questão do fator anonimização das informações de quem é a pessoa que é o usuário lá na ponta, isso tem sido resguardado, tá? Tanto que os relatórios, eles são entregues em períodos de monitoramento. Então, por exemplo, a gente monitora uma festa numa cidade. Então, é monitorado uma semana. A gente monitora a movimentação durante 30 dias. Por quê? A massa de dados é muito grande exatamente porque a gente precisa anonimizar o dado. Então, ele precisa ser tratado, sabe? Acho que a privacidade, dentro das leis de cada um dos países, é resguardada, no seu limite, né? Acho que cada país está batalhando para ter leis cada vez melhores da privacidade, mas a questão era outra. E aí, voltando no assunto da ética, é a ética da monetização. Nos Estados Unidos, você tem um modelo que a monetização é prevista e é bem-vinda, e é esse o modelo que está sendo discutido, e você tem um modelo europeu onde as prefeituras estão preocupadas em que esses dados sejam de fato abertos, para que eles não sejam monetizados por um ou dois players, e sim pela população empresarial como um todo. Então, a prefeitura disponibiliza. Ontem eu estava com uma pessoa do projeto de Smart Cities de Lisboa, em que o intuito e o esforço é para que os dados dos cidadãos sejam os mais públicos e abertos, privativamente e anonimamente possível, para que todo ambiente de negócio possa utilizar e prestar melhores serviços, evitando a monetização dos dados de forma individual por uma ou duas empresas. É mais nesse sentido a dúvida. Ah, tá. Não, então eu posso lhe responder isso. O nosso próximo passo, nós desejamos ter as informações dos Smart Steps dentro da plataforma, sem que a prefeitura tenha que pagar especificamente por isso. Não, ela vai ser mais uma biblioteca de conhecimento que é provida dentro da plataforma de serviços. E aí, nesse caso, não é só Smart Steps, por exemplo. Eu estive lá com o pessoal do Instituto Butantan e fiquei encantada com as bibliotecas de conhecimento que eles têm, por exemplo, para tratar pragas urbanas. Então, você tem a questão da aparição de uma formiga nova na praça. Ela deve ser envenenada? Precisa mesmo ser envenenada ou... Ok, aquela formiga, ela não vai fazer nenhum mal, ela pode continuar ali, apareceu, é nova, ninguém tinha percebido. Porém, para que a gente consiga identificar se há um perigo ali ou não para a saúde pública, a gente precisa consultar uma biblioteca com a confiabilidade do Instituto Butantan. Isso, nós teríamos o maior prazer em adquirir essa biblioteca. Agora, se a gente puder ter acesso à biblioteca, essa questão da monetização, sinceramente, Fernando, é assim, ela não me preocupa,
Por quê? A gente precisa olhar relação custo-benefício. Se a gente tiver que comprar a biblioteca do Instituto Butantan, eu farei com alegria isso. Comprar. A gente nunca vai comprar, a gente vai discutir como é que a gente pode ter acesso a essa informação e se é uma informação que tem valor e que precisa ter uma remuneração por ela, porque a gente nunca vai comprar, é uma coisa viva que está lá com eles, com cientistas. Ok, e se é a forma que a gente pode encontrar para deixar isso disponível, ótimo. Então, assim, a plataforma ela pode consultar múltiplas bibliotecas. O Smart Steps é um dos serviços que nós queremos e em breve estará disponível dentro da plataforma. Isso não vai mudar em nada o nosso custo para a entrega do serviço, em nada. Então, essa questão da monetização, acho que ela não existe para nós hoje, sinceramente, mesmo que seja um produto que está no nosso portfólio. Obrigado. Chega, né, Fernando? Tudo. Gente, eu quero agradecer bastante a presença e a disponibilidade que os nossos palestrantes tiveram com a gente. Muito obrigado, Miguel, Silvana, Juliano, João Paulo. Vocês foram excepcionais no aceite ao nosso convite. Eles já são sócios da casa, venham sempre que puderem, sempre que tiverem novidade. Eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes. E agradecer também a participação de vocês e agradecer... nos últimos 14 anos, eu tive 2 professores muito próximos de mim. Um deles se aposentou em março, que é o que apresentava aqui em meu lugar também, junto comigo, o Inova Day, e fomos companheiros de sala. Foi muito chato entrar naquela sala sem ele. José Antônio Carlos, o Pepe. Muito obrigado, Pepe. Está aqui com a gente. E um outro professor, que, logicamente, todos aqui, não foi só o meu professor de muitos aqui, que é o Roberto Aguni, que se aposenta daqui a algumas horas. Portanto, quem quiser ainda alguns conselhos dele, pode assediá-lo ainda hoje. Roberto Aguni tem um legado que é indiscutível. Se a gente fosse fazer um outro evento aqui, poderia se falar desde o Poupa Tempo, da BEC, do pregão eletrônico, do governo aberto, foi primeiro a habilidade de governo do Estado, do Cidadão SP, enfim, tem um legado enorme, mas o melhor legado que eu estava pensando, a hora que eu vi tanta gente que chegou aqui logo no início para abraçar o Roberto, pessoas que vieram aqui, o legado estava nos olhos dessas pessoas, um legado de gratidão, de carinho e de reconhecimento. Muito obrigado, Roberto.